Salve, salve, galera! Fala Marcão no ar. Mais uma vez peço para você que você se inscreva no canal, ative as notificações, curta esse vídeo, compartilhe com a galera e também me siga lá nas redes sociais, no Instagram, no X e também no TikTok com o mesmo nome, Fala Marcão. Então, galera, eu tô fazendo esse vídeo hoje para tentar esclarecer um pouco mais as questões sobre a reunião com o Bruno D'Ancona. Eu abri uma live ontem, daí a live ontem foi no calor da emoção, tinha acabado de chegar em casa, com tudo ainda meio fresco na cabeça, mas também com a emoção aflorada mesmo. E aí, de repente, muita gente acabou me mandando mensagem pedindo para eu gravar esse vídeo, tentando pontuar algumas coisas e principalmente o posicionamento deles. Então vamos lá. Eu quero começar falando para vocês sobre o clima de cobrança. O clima foi de total cobrança, os nervos à flor da pele. 2 anos entalado aqui, né? Muita coisa para perguntar, muita coisa para falar, muita coisa para criticar. E isso foi feito por parte de todos que estavam lá, tá? Então eu gostaria de deixar bem claro aqui que foi muito diferente de todas as outras reuniões que aconteceram entre dirigentes e torcida. Eu já participei de várias e essa eu posso afirmar para vocês que foi a mais incisiva, a mais forte. Eu nunca tinha participado de uma reunião tão faca nos dentes como foi essa reunião com o Bruno D'Ancona. Quem estava lá por parte da Tricorp? Tava o Bruno D'Ancona, tava o Campestrini, que hoje exerce uma função interina aí de CEO, e o Mangabeira. Mangabeira, sócio lá do Bruno D'Ancona, também estava lá. O Mangabeira respondeu muitas perguntas e tal também. Mas vamos lá. Agora eu vou falar para vocês a respeito da postura da torcida e postura do D'Ancona. A torcida, como eu falei, bem incisiva, cobrando, cara fechada, sem risadinha. O negócio foi falado sobre tudo e todo mundo mostrando muita emoção naquilo que estava falando. Passando para ele o sentimento mesmo de torcedor. Essa foi a postura da torcida. O D'Ancona, quando ele chegou muito querendo ser simpático e tal, cumprimentando todo mundo, sorrindo para todo mundo, se apresentando para todo mundo que estava ali. Todo mundo respeitosamente cumprimentou e aí nós sentamos na mesa, tava todo mundo meio afastado, ainda ele falou, se puder todo mundo chegar mais próximo à mesa e tal. Nós estávamos em aproximadamente, eu acho que 15 ou 16 pessoas ali, eram 11 torcedores e mais membros da Associação do Curitiba, e já deixo aqui meu agradecimento à associação, porque foi a associação que conseguiu intermediar essa reunião com o Bruno D'Ancona, tá? Vamos lembrar que a associação ela intermediou, mas isso é uma vitória de todos nós. Isso é uma vitória do coletivo curitibano. É a vitória daqueles que colocaram um drone dentro do estádio, é a vitória daqueles que foram até São Paulo. Eu estive em São Paulo também cobrando e isso de alguma forma acabou mexendo com eles, eles acabaram aceitando receber a torcida. Vamos lembrar que em 2 anos de SAF é a primeira vez que o Bruno D'Ancona dá uma entrevista e é a primeira vez que ele recebe torcedores. Então sim, independente do que tenha acontecido, é uma vitória para nós coxas, para os torcedores. Pela primeira vez nós fomos ouvidos pela Tricorp, tá? Então aí ele começa a postura dele assim, aí pedindo para todo mundo chegar um pouco mais perto, e aí ele começa a querer explanar sobre o Curitiba. A primeira explanação dele, eu já vou falar que essa primeira explanação, que eu acho que é bom até para todo mundo entender. Primeira explanação ele diz, aí foi falado também pelo Campestrini, porque o Campestrini diz que quando chegou no Curitiba, lá em meados de maio de 2023, ele diz que ele chegou em maio de 2023, e a operação, segundo ele, começou em outubro. Aí nesse ponto, daqui a pouco eu vou voltar nesse assunto, porque daí nesse ponto eu fui um dos que interrompi ele, eu interrompi, o Glauco interrompeu ele com esse assunto, mas eu já volto para explicar sobre isso. Ele disse que quando ele chegou em maio de 2023, ele pediu para a associação na época, ao qual o presidente era o senhor Glenn Stenger, ele pediu o balanço, o fluxo de caixa, e não tinha nada. Quando ele foi ver as contas, ele viu que tinha um furo de 35 milhões no Curitiba, principalmente com relação a contratações que eles tinham feito, como o Bruno Viana, o goleiro Gabriel, que não queria mais ficar no Curitiba, mas que tinha um passivo ali de 20 milhões do cara,
para ser pago em todo o período. E aí o Campestrini disse que ligou até a sede da Tricorp lá em São Paulo e falou, ó, eu preciso de 35 milhões agora para emprestar para a associação, senão a gente não consegue fazer operação nenhuma aqui dentro. Então, segundo eles, o primeiro aporte que eles fizeram foi antes de entrar. Foi 35 milhões de reais pelas cagadas que a associação passada fez. E eles foram bem enfáticos em culpar a associação passada do presidente Glenn Steng por esse furo de 35 milhões de reais e pela bagunça que estava o Couto Pereira. Falaram ainda que desde 2011 não se comprava um computador no Couto Pereira. Que daí os profissionais vinham com seus próprios computadores, trabalhavam com os computadores e levavam embora as informações e tal, porque era computador próprio. Então, essa foi a primeira. Aí, eu interrompi ele falando, não, isso não é verdade. O Glauco interrompeu ele e aí eu complementei o Glauco. Isso não é verdade. Não é verdade. Não é verdade porque em dezembro de 2022, o Arthur Moraes já estava no Curitiba. E aí o Arthur Moraes participou da demissão do Guto Ferreira e a contratação do português, do treinador português, o Oliveira lá, esqueci o nome do cara. Antônio Oliveira. E aí contratou Bruno Viana e tal. Ele disse que não, que foi a associação que não gostava do Guto Ferreira e mandou embora. E aí perguntaram pro Arthur Moraes se tinha algum treinador que eles gostavam. E o Arthur Moraes falou do Antônio Oliveira, e aí eles contrataram, mas foi coisa da associação e não deles. Eu, particularmente, não acredito. Pra mim, o Arthur Moraes estava ali, sim, e ele deu as ordens e o futebol já era dele. Por isso que eu responsabilizo o 2023 inteiro eles, tá? Então essa foi uma primeira parte. Aí quando ele começou a ser interrompido, a postura dele já ficou um pouco mais retraída. O Campestrini foi querer falar, aí nós interrompemos ele de novo, e aí eu alertei ele para a questão do bar. Eu perguntei pro D'Ancona, falei, D'Ancona, você como presidente, dono de um clube, e aí você sabe que o executivo teu, o Curitiba levando sarrafo, perdendo de todo mundo. Aí depois de uma derrota, o seu executivo tá no bar bebendo e rindo da cara dos torcedores, o que você pensa disso? Ele, não pode ir o Campestrini, não, mas eu não fiz. Eu falei, fez porque eu vi. Até no final da reunião ele veio, acho que você se confundiu. Eu falei, não, eu não me confundi. Eu vi você lá, e você estava lá. E aí, a partir desse momento, o Campestrini também já não falava muito. Já ficou um pouco mais quieto e tal. Aí o Mangabeira começou a participar um pouco mais dessa parte, porque daí o Campestrini pouco falou. Aí nós temos cobrança da presença dele no clube. Até o Lucas, o Wesley, citaram o fato de que o gado só engorda com o olho do dono. E que o dono do Curitiba não aparecia no Couto Pereira. E ele falou que não era verdade, que todo mês ele tá em Curitiba, que ele vai em vários jogos, mas ele não gosta de aparecer, ele não é midiático. Tá errado. Tá errado porque nós falamos pra ele, os jogadores não estão nem aí, cara, não tem ninguém pra cobrar eles. O treinador não tá nem aí porque não tem ninguém pra cobrar eles. O dono do clube não cobra eles. O dono do clube não desce no vestiário, não bota o dedo na cara do jogador e não cobra o cara não tá correndo, o cara não tá jogando, sabe? Eu falei, tá errado, nós falamos, né? Quando eu falar quero deixar bem claro que nós falamos. Às vezes foi uma fala minha, às vezes foi do Wesley, às vezes foi do Lucas, às vezes foi do Babu, às vezes foi do Cabeça, do Fone, do Tenso, do Luizinho, do Glauco, enfim, de toda a galera que tava ali, todo mundo falou. Então quando eu falo eu quero que vocês entendam que muitas vezes foram outras pessoas dali que falaram, mas todo mundo ali participou. Perguntamos então sobre o time de 2024, que foi uma mercadoria e que nós não subimos, porque aquele time era fraquíssimo, e o de 2025 é mais fraco ainda. Sobre 2024, ele culpou o Autuori. Ele falou que naquele pedaço, aquele espaço de tempo em que estava o Autuori e o Fábio Matias, em 6 partidas nós ganhamos 2 pontos. E que se não fosse isso, a gente poderia ter terminado o ano pelo menos brigando pelo acesso, que foi o que não aconteceu. Em parte eu concordo com ele, não foi só isso, o time era ruim também, o time era muito ruim. Mas o Autuori, na minha opinião, tem uma baita parcela de culpa nessa queda do Curitiba. Falamos essa questão da postura do Campestrini com o Bar, eu falei, fui bem enfático também, porque eu acho que é importante. Deixa eu ver aqui mais, eu anotei aqui, galera, para não me perder.
O Tricorp, essa aqui do Aporte eu já falei também. Aí daí nós perguntamos sobre o departamento de scout. Ah, porque o Curitiba tem um departamento de scout grande, porque o Curitiba comprou lá o sistema lá da Europa, que é o sistema que mais mais moderno que existe. Eu falei, mas um departamento de scout para contratar Wesley Pomba? Um departamento de scout desse para contratar o Moledo? Ainda falei o caso do Moledo. Se você pegar o scout do Moledo do ano passado, ele jogou 20 minutos. Só 20 minutos. Só, e nada mais. E aí você pega o scout desse jogador e fala, vou contratar. O cara jogou 20 minutos, tá aqui no scout dele, 20 minutos no ano passado. Pô, tá apto a jogar no Curitiba. Eu falei que pra que um departamento de scout se contrata esse tipo de jogador? Mais uma vez, quando eu falo eu, somos nós, tá? Pra quê? Scout pra contratar esse tipo de jogador? Aí eles falaram, não, é que vocês têm que entender, é que jogador que é caro, porque daí nós cobramos a contratação para esse ano. Aí eles falaram que jogador que é caro, que é de Série A, vai ficar na Série A, não vai vir para a Série B. Jogador caro que vem para a Série B, geralmente é jogador que já não tem mais condições de jogar. E aí ele citou as últimas contratações de agora. Nós falamos para ele que Alex Silva não é contratação. Outra coisa, nós falamos para ele do Zeca, ele falou, não, o titular da lateral direita é o Zeca. Eu falei, tudo bem. Só que no Mirassol, no passado, ele jogava como lateral esquerdo. E aí ele foi contratado agora, homem de confiança do Moza, para jogar na lateral direita. O ano passado ele jogou na esquerda e foi contratado agora para jogar na direita. E aí o outro lateral, Alex Silva, que a gente não... Aí ele falou da contratação do Depena, que o Depena sim é uma contratação boa. O Depena sim é uma contratação para vir e jogar. E aí, nesse caso, eu concordo, vamos ver como é que ele vai jogar essa Série B, mas sim, é um bom jogador. Mas isso, eu falei, e agora? Precisa contratar. Se vocês não contratarem, e aí chegou uma parte de afirmações dele. A primeira afirmação que ele fez foi, e ele foi bem enfático, não é negociável, esse ano o Curitiba sobe. O Curitiba vai subir. Cara, foi um consenso, assim, a mesa falou quase que em coro, com este time não sobe. Eu falei, e esse time é pior do que o do ano passado? Ele, não é. Eu falei, é pior do que o ano passado. Esse time é muito pior do que o do ano passado. Se não contratarem, não sobe. Não contratarem, não sobe. Aí nós entramos num assunto que eu acho que todo torcedor pensa igual. William Thomas. O que faz o William Thomas continuar trabalhando no Curitiba? Aí ele falou que o William Thomas foi tentado contratar pela associação lá atrás, que o William Thomas é um profissional que no mercado ele é muito valorizado, porque realmente os resultados dele não vêm na hora, mas são resultados a longo prazo, que ele cria um sistema de futebol no clube, que daí perdura por muito tempo e tal, aquela balelada. E ninguém concordou ali na mesa. Ninguém concordou. Falei, é só avaliar as contratações dele. É só avaliar tudo aquilo que ele contratou e o resultado desses jogadores que ele contratou dentro do Curitiba. É muito simples de avaliar o trabalho do William Thomas. Falei, tem mais uma. O Mozart tem hora que chega da pena no cara. E eu vou dividir isso com vocês. Chega da pena. Porque toda entrevista é o cara que fala, entrega na mão dele um arremedo de time, uma merda de um time, um elenco fraquíssimo. E aí, como o Curitiba não tem, isso foi falado também, eu não lembro exatamente quem falou, como o Curitiba não tem um sistema de jogo, o Curitiba é refém de treinador. Porque daí, por exemplo, chegou o Mozart. O Mozart chegou, indicou o Mirassol inteiro. E aí tá vindo um monte de jogador do Mirassol. Aí perde 1, 2, 3 rodadas no Campeonato Brasileiro da Série B, é mandado embora. Aí nós ficamos com essas merdas do Mirassol aqui. Porque não tem um sistema de jogo. Porque quando você tem um sistema de jogo, e isso foi falado de maneira bem enfática para ele, quando você tem um sistema de jogo, você contrata jogadores para aquele sistema. E aí o treinador que vier vai ter que trabalhar com o sistema e com os atletas que estão ali. Mas cada treinador que vem, puxa lá 4, 5, 6 dos seus preferidos, começa a jogar no Curitiba, o treinador é mandado embora e nós ficamos com aquela zinhaca. Eu falei, nós falamos, esse é o planejamento de futebol de vocês? Porque esse planejamento de futebol é um lixo. Não leva a lugar nenhum. E uma coisa que nós deixamos bem claro para eles, e todo mundo falou de forma bem contundente, vocês podem entender de mercado financeiro. De Curitiba Futebol Clube vocês não entendem nada.
absolutamente nada. Vocês não conhecem o Curitiba, não conhecem. E aí um ponto que ficou também, que é bom falar aqui para todo mundo, nós tentamos mostrar para eles o sentimento da torcida. O que é o Curitiba, o que é essa torcida. O que essa torcida é capaz. Que essa torcida é capaz de encher estádios pelo Brasil inteiro para salvar o Curitiba, mas é capaz de ir lá protestar na frente da empresa deles. E que nós fomos em 2 ônibus. E se for preciso, nós vamos em 5. Nós vamos em 10. Nós vamos em 20. Nós vamos em 50. Nós fechamos a Faria Lima. Se for o caso. Se for o caso, nós fechamos a Faria Lima. E aí, tá na mão dele, tá nas mãos deles, qual é a torcida que eles querem. Se é uma torcida que vai apoiar ou uma torcida que vai cobrar. Só que para apoiar, tem que partir deles. Nós falamos, essa torcida, ela explode dentro do Couto Pereira. Mas para ela explodir, alguém precisa acender o estupim. E o estupim tem que ser acendido, tem que estar aceso através deles. Eles que têm que acender esse estupim. E não vir partir da torcida. Que eles não esperem que nós conversamos e tá tudo bem. E agora nós vamos apoiar incondicionalmente. Esqueça. Não é assim que funciona. Primeiro eles fazem a parte deles, depois nós fazemos a nossa. Se ganhar 3 jogos seguidos no começo, a gente começa a apoiar. A gente começa a apoiar. Mas contrate jogadores, comece ganhando e mostre que essa afirmação que você fez de que o Curitiba vai subir, mostre que isso realmente pode acontecer e aí a torcida compra a ideia. Outra coisa, vocês lembram da foto, procura-se D'Ancona, aquela foto que ele tá com a camisa do Curitiba? Nós levamos a foto e mostramos pra ele. Mostramos na cara dele. E eu falei, ó, tá vendo, cara? Você fica bem com essa camisa. Use mais ela. Apareça no Couto Pereira. Apareça pra torcida. Entre no vestiário. Cobre os jogadores. Mostre que você é o dono ali dessa Tricop. E que você quer mudar as coisas aqui. Desde o começo ao fim, eles admitiram todos os erros. Em nenhum momento eles falaram, não fizemos. Eles admitiram que erraram em tudo. Na questão do futebol. Tá? A questão lá de dentro, eu não sei nem o que falar. Não tô lá vendo números. Ele falou, vocês têm que conhecer a estruturação e tal. Eu falei, alguma vez você já olhou pra arquibancada e viu a torcida cantando conta paga, conta paga, conta paga? Falei, cara, isso é balela, cara. Ninguém aqui quer saber de conta paga, nós queremos saber de time, pô. Nós queremos saber de futebol. Esse é o nosso interesse. E é por isso que nós estamos aqui. Sabe? Então, assim, foi bom que tudo isso ficou bem claro, sabe? A minha avaliação, eu queria que Marcão, eu queria que o D'Ancona entendesse o que é essa torcida do Curitiba. Eu queria que o D'Ancona entendesse que é muito melhor investir no futebol, começar a ganhar jogo e trazer essa torcida para perto do que ter ela protestando e cobrando ele. Porque nós sabemos fazer as duas coisas muito bem. E eu acho que isso ele entendeu. E aí, galera, teve uma hora no final da reunião que ele falou assim, nós começamos a falar dos profissionais, ele falou, não, esses são profissionais bons, não são. E todo mundo batendo. Daí ele falou assim, então quer dizer que eu tô sendo enganado pelos meus funcionários quase que a mesa inteira. Sim, você tá sendo enganado. Porque se ele é um cara bom, ele tá sendo enganado. Se ele não tiver conivente com tudo que tá acontecendo, ele tá sendo enganado. Entendeu? Então, umas pulgas atrás da orelha nós deixamos no cara, ele entendeu quem é a torcida, o que é essa torcida, e que é muito melhor pra ele ter essa torcida a favor, e nós falamos pra ele, ninguém tá pedindo aqui pra ser campeão mundial de clubes agora, ninguém tá pedindo. A gente quer dignidade, jogar a Série A, disputar uma Sul-Americana, uma Libertadores, é o que a gente quer. É o mínimo que a gente tá pedindo. É um time que corresponda dentro de campo. É um time que acenda o estupim dentro de campo pra inflamar a torcida. E esse recado foi muito claro. E eu vi aí vários comentários, gente falando um monte de coisa da reunião, e eu queria convidar todos esses que criticaram a nossa conquista dessa reunião e a gente ter ido lá cobrar, convidar todos para na próxima reunião do coletivo se fazer presente, participar, ir junto para São Paulo, e colaborar com as ações de protesto. Vamos! Se o que a gente está fazendo é pouco, nos ajude a fazer mais. Convido vocês a participarem todas as vezes que tiverem a reunião do coletivo.
Vamos entrar junto nessa. Vamos nos unir. Unidos a gente é forte pra caramba. Então, se ao invés de criticar algo que nós conquistamos, em 2 anos, a primeira vez que a Tricorp conversa com o torcedor, primeira vez que conversa com o torcedor, e eu considero uma conquista isso, se foi pouco, apareça nas reuniões e nos ajude a conquistar cada vez mais. Galera, sintetizando, é mais ou menos isso que aconteceu. Eu tenho certeza absoluta que outras pessoas que possuem canais também vão fazer alguns vídeos aí falando sobre o que aconteceu lá, o que é importante. Essa é a minha visão do Marcão. Você pode lá ter a visão do Wesley também. Eu acho que toda a rapaziada vai acabar fazendo vídeo e vai acabar expondo aí o que pensou e o que tirou a respeito disso. Tem o Scarione também, que tem uma visão do jornalista, né? Que ele foi na reunião com os jornalistas. Então aqui tem um apanhado do que foi dito para os torcedores. Ele vai passar bem um apanhado que tem na visão dos jornalistas. No mais é isso. Não esqueçam, domingão, live da galera. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir bastante esse vídeo e também me seguir lá nas redes sociais, no Instagram, no TikTok e também no X com o mesmo nome, Fala Marcão. Galera, amanhã tem vídeo de novo e domingo live da galera. Conto com todos vocês, espalhe os vídeos do Marcão aí, galera. Tamo junto. Grande abraço, até a próxima.